Estar com Jesus é no paraíso viver, é cantar mesmo quando a dor invade meu ser, é sorrir agradecendo cada dia, cada amanhecer. Assim é estar com Jesus. Bem sei que ao meu lado está e do céu vela por mim. Seu amor me envolveu e em suas mãos me acolheu. Quero estar com Jesus para sempre no lar, pois bem sei que Ele foi preparar. Mas enquanto aqui neste mundo estiver, quero estar com Jesus. Quero estar com Jesus. Quero estar com Jesus ao meu lado. Quero estar com Jesus para sempre no lar, pois bem sei que Ele foi preparar. Mas enquanto aqui neste mundo estiver, quero estar com Jesus. Quero estar com Jesus. Quero estar com Jesus ao meu lado. Estar com Jesus. É com esse lindo louvor que damos abertura a mais um culto, desejando um feliz sábado para todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus possa estar em cada coração nesta manhã. A você, meu irmão, minha irmã, que nos assiste de diversas partes desse imenso Brasil, desejando que o Espírito Santo possa abençoar a sua vida e a vida da sua família. Para a nossa reflexão e oração, nós vamos meditar na Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. A Palavra de Deus diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém. Meditando nesse pensamento sagrado, vamos neste momento orar ao Senhor. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial,
Como teus filhos estamos diante da tua santa presença, para te agradecer pelo teu grande amor para conosco, por haveres enviado o teu Filho Jesus Cristo ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Queremos te pedir que o Senhor possa estar conosco neste santo sábado, que possamos ter uma conexão direta com o Senhor, que a sua palavra seja o nosso guia. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. pudesse desprender-me do pecado que impregnou meu ser, distanciando meu viver para longe do meu Salvador. Pelos vales mais escuros tenho andado tão sozinho, caminhando nesse mundo
mais escuros, tenho andado tão sozinho nessa estrada incerta, não conseguirei chegar ao lar. Meu Jesus diz: vem que eu te espero, eu te amo, quero livrá-lo do pecado, da tristeza devagar em solidão. Vem, entrega a sua vida, te perdoo com meu sangue, eu paguei pra te salvar, morri por ti. Vem, vem pra luz. Essa luz que me ilumina e me mostra para onde ir. Só em Cristo encontro paz, nele a vida eterna. Sua luz eu hoje aceito, seu amor vou receber como o dom mais precioso que transforma meu viver. Sua luz eu hoje aceito, seu amor vou receber como o dom mais precioso que transforma meu viver. Meu Jesus diz: vem que eu te espero, eu te amo, quero livrá-lo do pecado, da tristeza devagar em solidão. Vem, entrega a sua vida, te perdoo com meu sangue, eu paguei pra te salvar, morri por ti. Vem, vem pra luz. Meu Jesus diz: vem que eu te espero, eu te amo, quero livrá-lo do pecado, da tristeza devagar em solidão. Vem, entrega a sua vida, te perdoo com meu sangue, eu paguei pra te salvar, morri por ti. Vem, vem pra luz. Vem, vem pra luz. Que belos hinos acabamos de ouvir, uma sequência de 2 hinos com grupo Identidade Musical. E por último, ouvimos também o quarteto vocal 4, não é isso? Queridos,
Estamos muito felizes por terem vocês com a gente, você que está entrando agora. Estamos no nosso culto especial de sábado, a nossa escola sabatina e o nosso culto divino. E eu quero fazer um apelo para você, para que nós juntos possamos, como um só povo, uma só família, evangelizar o mundo. Não se esqueça de dar o seu like, clicar naquela mãozinha, para que mais vidas possam ser abençoadas. Compartilhe o link deste culto, para que almas possam ser despertadas para a verdade presente. E também se inscreva no canal, clique no sininho, para receber todas as nossas notificações. A sua participação é muito importante. Você não vai pagar nada por dar o seu like, nem se inscrever, nem ativar o sininho. Então faça isso. E neste momento, nós vamos para a nossa lição da escola sabatina. Nós já estudamos essa lição durante a semana, então aqui a gente não vai se prender muito a detalhes, mas vamos apresentar de uma maneira mais generalizada. A nossa lição vem falando sobre apreciando a luz celestial, ou contemplando a luz celestial. O texto de Tiago, capítulo 4, verso 17, diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. No texto introdutório, nós lemos: disse o anjo, se a luz vier e as pessoas desprezarem ou rejeitarem, depois virá a condenação e o desagrado de Deus. Por outro lado, não existe pecado antes de a luz chegar, pois não há luz para elas rejeitarem. Então, à luz da palavra de Deus, nós vemos que quanto mais luz um povo, uma igreja recebe, mais responsabilidade tem. E quem não conhece a luz, não tem luz para rejeitar, como diz aqui. O primeiro tópico vem falando sobre problemas de atitude. Na pergunta A, o apóstolo Pedro fala sobre o destino dos falsos mestres, falsos teólogos, falsos pastores, falsos pregadores, que não têm comprometimento com a palavra de Deus. Então aqui diz em 2 Pedro 2,20, porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então aqui diz que quando a gente conhece a verdade e se afasta da verdade, voltamos novamente para o charco de lodo. O apóstolo comparou os falsos mestres que surgem na igreja, não está falando de mestre lá de fora não, da igreja, e são considerados verdadeiros por muitos de seus irmãos na fé, a fonte sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Seu último estado, declarou ele, é pior do que o primeiro. Ou seja, pessoas que defenderam a verdade presente durante um tempo, depois mudam de ideia, depois perdem sua conexão com Cristo e traem o seu depósito. A pergunta B vem falando sobre alguns assuntos importantes que testam nossa paciência. Eclesiastes 7:8 diz, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Vem falando aqui muito sobre a humildade. O comentário fala sobre a bajulação. Tem pessoas que só gostam de ser bajulados. O que é a bajulação? É um elogio falso.
Você coloca a pessoa lá em cima do pedestal, faz mal para ela acha que é melhor do que as outras. Quantas pessoas, às vezes ministros, obreiros, missionários, pregadores, foram prejudicados por causa disso. E aqui também nós encontramos algumas ilustrações interessantes. O apóstolo Pedro aqui nos desperta para alguns fatos. Em Provérbios 26:11 diz: como o cão torna o seu vômito, assim o tolo repete a sua estutícia. Ou seja, depois a gente veio lá do mundo, lá do lodo, e aí depois retornamos para lá de novo. Aqui fala que isso se chama imprudência. E aqui nós precisamos ter humildade. Lucas 11:24 diz: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. Esse é o estado de quem se afasta da verdade. Terceiro tópico, permanecendo na fé. Então, aqui nós temos o incentivo para permanecermos na fé, permanecermos na verdade. Aqui diz: a vós também que no outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis. Então, devemos permanecer em Cristo. Na pergunta B da terça-feira, fala sobre o equilíbrio para entender a justificação pela fé. Então, aqui nos fala que, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então, à luz da palavra do Senhor, nós vemos que o conhecimento, a luz, enquanto nós a vivemos, Deus está conosco e estamos com Ele. Mas a partir do momento em que abandonamos a luz da verdade, o Espírito Santo se retira de nós. O quarto tópico, vivendo conforme a luz. Aqui a pergunta A cita o texto de Tiago 4,17, que diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então, se Deus derramou uma luz, e você sabe que determinada coisa é errada, mas você voluntariamente pratica, a Bíblia diz que não resta mais sacrifício. E na pergunta B, aqui fala sobre os resultados de nossa vivência da luz. Então aqui diz que bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou enfraqueça. Então aqui fala que nós devemos cuidar do nosso corpo, que é o santuário de Deus. Estamos vivendo no solene dia da expiação. Na expiação do antigo Israel, eles se abstinham de todo tipo de comida prejudicial, lavavam as suas vestes, e hoje nós estamos vivendo o dia da expiação. Jesus está no santuário, então não é tempo mais de usarmos determinadas coisas. E aqui nós temos um apelo muito importante nos dias que nós estamos vivendo. Salmos 32:5, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E no último tópico, vem falando sobre seguindo em frente.
Então o apóstolo Paulo disse, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então aqui a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer a vontade de Deus, não ficar no arroz com feijão na vida espiritual, mas comer um alimento mais sólido. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Senhor possa nos dar o poder do Espírito Santo, para que possamos cumprir os seus propósitos e possamos fazer a sua vontade. Amém. Queridos, chegamos ao momento todo especial, que é o momento da gratidão, onde nós vamos agradecer a Deus por todas as bênçãos que o Senhor nos tem concedido. É o momento que você pode doar a sua oferta voluntária, o seu dízimo, a sua primícia para a causa do Senhor. A sua ajuda aqui é muito importante para nós, para mantermos esse canal e também para espalharmos a mensagem do Evangelho. Nós vamos ouvir então o grupo Identidade Musical. Vai cantar qual hino, produção? Decidindo é o nome da música. Enquanto isso vai aparecer o QR Code para você e também a chave Pix. E vamos neste momento doar o nosso melhor para a causa do Mestre. Quando paro pra pensar no viver, me pergunto o que eu quero ser. Continuar como estou, como eu a dirigir, meus caminhos, minha vida. Logo vem outra opção de viver, renunciar o eu e me submeter. Muitas vezes fico assim, sem caminho a seguir, na indecisão da vida. Superior pra mim. Te peço, ó Jesus, vem me guiar, com tua ajuda os teus passos familiar. Quero então dizer com fé que o eu não vive em mim, só Jesus vive em meu coração.
nasce um novo coração, com graça sem perdão, e Jesus a me guiar. Com Cristo posso tudo vencer, as barreiras desta vida desfazer, novas metas conquistar, novos ideais formar, com a alegria de viver. As pessoas têm seu real valor, este mundo passa a ter nova cor, nasce um novo coração, com amor sem perdão, e Jesus a me guiar. E Jesus a me guiar. Linda melodia que você acabou de ouvir com o grupo Identidade Musical. Agradecemos a você que doou a sua oferta, devolveu ao Senhor aquilo que lhe pertence. Que Deus possa honrá-lo e que Deus possa abençoá-lo ricamente para continuar contribuindo com a causa do Mestre. Chegamos a um momento todo especial que são os minutos da saúde. E vamos ouvir neste momento o nosso querido irmão Heleno Vitorassi, que é o diretor do departamento de saúde aqui do nosso campo, que abrange os estados de Rondônia e Acre, sempre com um assunto importante, atual, para abençoar a sua vida. É com você, irmão Heleno. Olá, bom dia! Na nossa série Minuto de Saúde, hoje vamos apresentar mais um ponto, os benefícios do pão integral. Você tem na sua casa, isso é coisa que na casa de todos tem. O pão integral é o alimento de quase todas as culturas e não é coisa nova, é um alimento antigo. Jesus disse no capítulo 11 de Lucas, versículos 11 a 13, qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, muito mais vos dará vosso Pai Celestial o seu Espírito, aquele que lhe o pedir. Então, irmãos, Jesus disse que pão é uma boa dádiva, é uma boa coisa. Nós temos que aprender, irmãos, qual pão que devemos usar. Não o pão branco, mas o pão integral. O pão, irmãos, ele foi preparado no deserto com o maná. Vocês lembram que eles faziam um bolo parecido a um pão lá, uma sementinha? Jesus se apresentou como o pão da vida. Eis a importância do pão. Na Arca da Aliança, há um pão também, lá há um maná guardado como um memorial, simbolizando o regime alimentar do povo de Deus. O profeta Ezequiel dá uma receita de pão integral. Já pensou? Você sabia que o profeta Ezequiel era padeiro de pão integral? Olha só a receita. Está lá no capítulo 4 do profeta Ezequiel, capítulo 4, versículo 9. Toma trigo, disse o Senhor ao profeta, e cevada, grãos e lentilhas, mete-os numa vasilha e faze deles pão. Está aí a receita para você, irmã, que ainda não sabe fazer o pão integral. Capítulo 4, versículo 9 de Ezequiel. Então temos aí os ingredientes, olha, trigo, cevada, grãos, mas que grão? Grãos, lá está no plural, você pode pegar diversos grãos. Lentilhas,
E preparar o pão? Bem, vamos aos benefícios então do pão integral. O pão integral, ele vai fibra de trigo. A fibra ela é rica em celulose e nutrientes. Ela reduz os níveis de glicose e colesterol LDL no sangue, que é o mau colesterol, né? A fibra de trigo inibe a sensação de fome e o desejo por doces. Ela tem essa capacidade de inibir esse desejo por doce. Acelera o metabolismo, favorecendo a redução de peso. Aumenta o bolo fecal, evitando o seu endurecimento, evitando petrificar o bolo fecal, causando prisão de ventre, né? Pode ser adicionada a fibra, né, de trigo pode ser adicionada em diversas receitas, na sopa, no arroz. Se você tem arroz branco em casa e quer transformá-lo em integral, é só adicionar ali algumas colheres de fibra. Você pode adicionar também umas colheres de fibra numa vitamina lá no liquidificador, mas principalmente o pão. O pão não pode faltar a fibra de trigo. Hoje nós estamos na onda dos alimentos funcionais, né? Os chamados alimentos nutracêuticos. O que é um nutracêutico? É o alimento que tem a capacidade de prevenir, de evitar e de curar uma enfermidade. Irmãos, se você está comendo uma coisa que não tem essa capacidade, não é um bom alimento, não é um nutracêutico. Pois o pai da medicina já dizia 4 séculos antes de Cristo: seja a tua comida o teu remédio, e o teu remédio a tua comida. O grande sábio, médico, filósofo Hipócrates, né? Então, irmãos, os alimentos funcionais têm essa capacidade. No pão integral deve ir também a semente da linhaça. Todos conhecem a sementinha da linhaça, né? Ela é rica em ômega 3, em proteínas, em fibras, minerais, em vitaminas como magnésio, ferro, fósforo, zinco, potássio, manganês. Uma colher de fibra, da fibra de trigo, ela contém 3 gramas de fibra. Uma colher contém 3 gramas de fibra. É 12% do valor diário recomendado para uma pessoa. Já é uma boa quantidade. Uma colher. Significa que se você comer 8 colheres, você está com a fibra suficiente para as 24 horas do dia. É lógico que você não vai comer só fibra, você vai comer outras coisas. Ela tem leve ação laxativa. A fibra não deixa endurecer o bolo fecal. Ela tem a ação, a capacidade de dilatar o bolo fecal. A fibra de trigo mantém a fome distante. Ela tem a capacidade de satisfazer a saciedade. Então a pessoa vai ficar com um tempo mais longo aguentando aí a fome, sem comer. Por isso ajuda no emagrecimento. Ela é rica em ácidos graxos poliinsaturados. Por isso ela reduz o LDL, que é o mau colesterol. Ela previne a AVC cerebral, né? Ela previne a formação de trombos, de placas de gordura que pode se desprender do endotélio, da parede interna da veia, e ficar circulando no seu sangue e causar um derrame cerebral, né? Ela é rica em lignanas. As lignanas são neutralizadoras das estronas. As estronas é da família dos estrogênios, que causa câncer de mama, né? A fibra também é rica em substâncias insolúveis, né? Fibras insolúveis, que reduz a liberação de açúcar no sangue. Então, ela previne o aumento da glicose, a diabetes. Devido à lignana, previne o desconforto da menopausa nas senhoras aí depois dos 40, né? E previne também a osteoporose. É uma substância importante, não só no pão integral, mas para ser usado em casa em diversos pratos, né? Também no pão integral deve ter o gergelim. O gergelim com pele, não sem pele, viu? O gergelim ele é rico em triptofano e tiamina. Ambos estimulam a produção da serotonina, que é o hormônio da satisfação, da alegria, e, consequentemente, vai te trazer um bom sono à noite. Se a pessoa se alimentou de triptofano
das verduras, de fibras, de grãos, de sementes que contêm um triptofano, isso vai gerar a serotonina, que é o hormônio da alegria. E à noite isso vai ser transformado em melatonina, que é o hormônio do sono. Já pensou que a sabedoria de Deus, como ele é sábio, ele pega uma composição de uma fruta, de uma planta, de um cereal, e vai transformando ao longo do dia conforme a nossa necessidade. A fibra, o gergelim, ele é rico em proteínas. Por isso ele fortalece os músculos, as cartilagens, ali do ombro, joelho, coluna, calcanhar, aonde se trabalha osso esfregando com osso, há uma camada chamada cartilagem. E a fibra ajuda nisso aí. A fibra é boa para a nossa pele, para o cabelo. 100 gramas de gergelim, que é rico em fibra também, né? Contém 825 miligramas de cálcio. 100 gramas de gergelim contém 825 miligramas de cálcio. 100 gramas de leite de vaca contém 107 miligramas de cálcio. Vocês entenderam a disparidade, a diferença? 100 gramas de gergelim contém 825 miligramas de cálcio. 100 gramas de leite contém 107. E por que dizer que tem que tomar leite por causa do cálcio? Sendo que o gergelim tem 7 vezes mais cálcio do que leite. Está aí uma receita para quem tem preocupação com osteoporose e para fortalecer os ossos, né? Não só para osso, viu? O gergelim é bom para os nossos dentes, para a cognição, para a memória, para a contração muscular. Ele reduz o mau colesterol. Ele é rico em magnésio, em fósforo e potássio. Por isso, o óleo do gergelim ajuda muito a memória. E ele é muito bom pela sua quantidade de fibras para o prisão de ventre, para o intestino. No pão integral deve ir também a chia, é uma outra sementinha, um grãozinho bem pequeno, semelhante ao grãozinho de mostarda, acho que o tamanho deve ser igual. A chia é rica em fibras, é boa também para o intestino, é muito usada nas dietas de emagrecimento, ela é rica em proteínas, dá sensação de saciedade, prevenção do diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares, ela é rica em cálcio, em ômega, é desintoxicante do fígado e previne a acne. A chia é usada para a beleza da pele, já pensou? Ela é anti-inflamatória, previne a celulite. A chia é rica em ferro, portanto indicada para casos de anemia ferropriva. Então, eu vou repetir aqui o versículo da receita do pão integral, lá do profeta. Lembra do profeta Ezequiel? Toma trigo, cevada, grãos, lentilha, mete-os numa vasilha e faz pão. E agora eu quero citar um texto da inspiração, que diz assim, está na meditação do ano 2020, página 201. O pão de farinha branca não pode comunicar ao organismo a nutrição que se encontra no pão integral. O uso comum do pão de farinha beneficiada não pode manter o organismo em condições saudáveis. Para o pão, a farinha branca superfina não é a melhor. Seu uso nem é saudável, nem é econômico. A farinha branca fina não possui os elementos nutritivos que se encontram no pão feito de trigo integral. É causa frequente de prisão de ventre e outras condições não saudáveis. Uma mistura de trigo, aveia, centeio seria muito mais nutritivo do que o trigo destituído de suas propriedades nutritivas. Viu aí a desvantagem do pão de farinha branca? E agora eu quero deixar com você uma receita. Não precisa se preocupar em copiar. Depois você volta no link e copia a receita. Vou deixar aqui a receita do pão integral. 1 colher de sopa de sal marinho, 4 colheres de sopa de açúcar mascavo, 100 ml de óleo, 4 colheres de sopa de fermento para pão, 400 ml de água natural, 2 colheres de sopa de semente de chia, 2 colheres de sopa de semente de linhaça, 2 colheres de sopa de gergelim, 4 colheres de sopa de aveia flocos, 1 xícara de fibra de trigo, 1 xícara de trigo integral. Misture tudo e vá adicionando farinha branca, o trigo branco, né, até dar o ponto. Amasse bem, enrole e coloque nas formas. Deixe crescer até dobrar de volume. Leve ao forno pré-aquecido e deixe assar até dourar.
conforme o seu forno, de 60 a 70 minutos. Então aí está a receita do pão integral. Que Deus abençoe você e bom pão. Até o próximo Minuto Saúde. Obrigado, irmão Heleno, pelas belas instruções, e vamos sair do branco e ir para o integral, utilizando o pão integral com bastante farelo de trigo, linhaça, germe de trigo, pode misturar levedura de cerveja, tantas coisas boas aí para a sua saúde. E nós chegamos agora ao momento todo especial, onde nós vamos juntos compartilhar a palavra de Deus. E no dia de hoje, vamos falar sobre o tema que está aparecendo para você agora. Vamos falar sobre esse importante tema, o poder do Evangelho. O que vem à sua mente quando se fala a palavra poder? Quando a gente ouve essa palavra, isso nos leva a retratar alguns assuntos importantes, porque existem pessoas, por exemplo, que não podem ter o poder nas mãos. Por quê? Porque fazem o mau uso do poder. Isso acontece com políticos, governantes, diretores de empresas, ou até mesmo dentro da igreja pode existir alguém que faça a má aplicação e o mau uso do poder. Quando a gente pensa em poder, vem à nossa mente a palavra domínio, ou seja, quem está acima do poder, ele quer dominar as pessoas. Você está vendo aí uma figura de alguém com um negocinho de madeira dominando um boneco. E é exatamente isso que acontece. Geralmente quem assume uma posição, especialmente os países de ditadura militar, é assim que funciona. O ditador rege as regras, ou o povo obedece às regras, ou perdem os seus direitos de cidadão. Nós temos na história a experiência de alguém que não soube lidar com o poder. Foi considerado um monstro da humanidade. Quem foi esse homem? Adolf Hitler. O poder subiu para a cabeça. O poder chegou a um ponto que este homem tirou a vida de milhares de judeus. Por quê? Porque acreditava que a raça alemã, a raça ariana, era uma raça pura. Crianças que nasciam com deficiência eram mortas. Então, foi realmente um monstro. Agora, vamos falar do poder no sentido espiritual. O apóstolo Paulo, em Romanos 1,16, ele diz as seguintes palavras: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, aqui as Escrituras Sagradas nos dizem que o evangelho é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No versículo 17, a palavra de Deus continua dizendo: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Lutero, ele foi tremendamente influenciado pelo primeiro capítulo de Romanos. Influenciou grandemente a sua vida. Esse texto que diz que a justiça de Deus se descobre de fé em fé, influenciou grandemente o reformador Martinho Lutero e deve influenciar a nossa vida. O evangelho chegou
aos lugares mais distantes da terra. Queridos, o Evangelho, como você vai ver na figura próxima, ele chegou no Palácio dos Reis. Exatamente. Homens de Deus conseguiram levar o Evangelho aos homens das classes mais altas. Nós temos a experiência da mulher de Pilatos. Ela foi um instrumento do céu para testemunhar do Rei dos Reis. Quando Jesus estava sendo julgado, quando Pilatos estava naquele processo ou de condenação ou de absolvição, a sua mulher entra na corte e diz assim: não te envolvas com este justo. Está em Mateus 27, 19. Vamos ler. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Olha só, Deus usa essa mulher. A história diz, alguns dados históricos, que o nome dela era Cláudia. Inclusive, o apóstolo Paulo a cita em algumas de suas cartas. E se acredita que essa Cláudia era a mulher de Pilatos que se converteu ao Evangelho. Deus usa essa mulher para pregar a sua palavra. E a palavra chega até o governante, mas infelizmente ele não quis ouvir. Mateus capítulo 24, verso 14, diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. O evangelho precisa ser pregado para quem? Para todas as nações. Tanto no Ocidente como no Oriente, na Ásia, todos precisam ouvir o Evangelho. O Evangelho precisa chegar aos países muçulmanos. Graças a Deus, vários países muçulmanos o Evangelho já entrou, mas precisa entrar mais ainda. E de acordo com as pesquisas, 27% das pessoas do mundo ainda não ouviram o Evangelho. Você sabe o que é isso? 27% das pessoas do mundo ainda não ouviram o Evangelho. Então, é muita gente para ser evangelizada. Você hoje ouve através da mídia, da televisão, da internet, do rádio, alguns pregadores dizer o que vai aparecer na sua tela agora. Procure a igreja mais próxima da sua casa. Já ouviu isso? As pessoas não dizem: procure a verdade, procure o caminho da salvação, o caminho da justiça. Não, procure o seu conforto. Eu prefiro a igreja que está do lado da minha casa, eu não preciso ir para longe, mas você deve procurar a verdade. No livro de Êxodo, no capítulo 18, a partir do versículo 14, nós encontramos a experiência de Moisés. Nós não vamos ler por causa do nosso tempo. Moisés foi um grande líder, eu acho que ninguém tem dúvida disso. Foi um grande homem de Deus, liderou 2 milhões de pessoas. Deus não podia escolher qualquer pessoa para assumir essa responsabilidade. Era um homem experimentado, um homem sofrido, um homem que tinha uma larga experiência, e foi esse homem que Deus escolhe para liderar o seu povo, para liderar a sua igreja. Mas Moisés cometeu um grave erro, que ele queria fazer tudo sozinho. O povo fazia fila para ir pedir conselho para Moisés, ele aconselhava todo mundo. Quando Jetro, seu sogro, visita, Jetro também era um líder, era sacerdote na terra de Midian. Jetro falou assim: Moisés, está errado esse negócio que você está fazendo, você vai morrer. Escolhe líderes de 100, de 50, de 30, de 20, de 1000. E aí Moisés colocou em prática o conselho de Jetro, o seu trabalho ficou aliviado. E Jetro disse: olha, deixem que esses líderes resolvam os problemas das congregações.
Aquilo que eles não conseguirem resolver, vem para a instância maior. Mas o que eles conseguirem resolver, fica por lá mesmo. E aí foi uma grande bênção para Moisés. Este pensamento diz assim: a igreja deve ajudar pacientemente os recém-convertidos. Os recém-chegados à fé devem receber um trato paciente e benigno. E é dever dos membros mais antigos da igreja coagitar meios e modos para prover auxílio, simpatia e instrução para os que se retiram conscienciosamente de outras igrejas por amor da verdade, separando-se assim dos cuidados pastorais a quem estavam habituados. A igreja tem responsabilidade especial quanto a atender essas almas que seguiram os primeiros raios de luz recebidos. E caso os membros da igreja negligenciem este dever, serão infiéis ao depósito a eles confiado por Deus. Então, queridos, nós, eu e você, temos uma grande responsabilidade para com as almas novas que estão chegando à igreja, que não têm raízes na igreja, que largaram os rebanhos onde elas estavam para seguir a verdade. E elas também precisam encontrar aqui uma atmosfera de amizade, de acolhimento, de amor, de conselho. Isso é muito importante. Um outro texto diz assim: onde quer que se desperte o interesse com os que se manifesta agora em escolham-se homens da maior habilidade para ajudar na série de reuniões. Eles devem entrar de coração na obra de visitar e dar estudos bíblicos aos recém-vindos à fé e aos que estão interessados procurando firmá-los na fé. Os crentes novos devem ser instruídos cuidadosamente, de modo a terem uma clara recepção dos vários ramos da obra confiada à Igreja de Cristo. Um ou dois não devem ser deixados sozinhos com a responsabilidade de tal obra. Então, queridos, aqui nós vemos à luz da palavra de Deus que nós temos a missão de levar ao Evangelho, dar estudos bíblicos, mas aqui diz que não devemos fazer isso sozinhos. Deus não deixou ninguém para fazer sozinho, sempre tendo alguém junto como companheiro do trabalho. Os membros devem ser ensinados a manterem-se sozinhos. Olha o que diz esse texto. Ao viajar pelo sul em caminho para as reuniões, viu uma cidade após outra que ainda não havia sido trabalhada. Por quê? Os ministros estão rondando entre as igrejas que conhecem a verdade, enquanto milhares perecem sem Cristo. Então, o plano de Deus não é o pastor ficar ali ilhado na igreja. É a igreja andar com as próprias pernas e os missionários poderem desbravar novos campos. Esse é o propósito de Deus. Queridos, nós vamos concluir. Deixe Deus conduzir sua vida de acordo com os seus planos. O meu desejo é que Deus possa te dar a sua graça, a sua bênção, para que possamos compreender o grande plano de Deus para as nossas vidas e em breve herdarmos aquele reino que é a nossa esperança. Amém. Nesse momento nós vamos orar por todos os pedidos de oração. A você que colocou o seu pedido no chat, vamos orar por você, pela sua família. Vamos entregar todos os pedidos nas mãos daquele que pode resolver, o Senhor Jesus Cristo. Oremos. Querido Deus, amantíssimo Pai Celestial, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por haveres enviado o teu Filho Jesus ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Que o Senhor possa estar conosco. Lançamos, Senhor Jesus, aos teus pés todos os pedidos de oração. Aqueles que estão enfermos, passando por problemas, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão afastados da tua casa. Visita cada alma nesta manhã. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.
e claramente vemos sua luz. Tantas vezes circunstâncias consigo entender, compreendo como Ele me conduz, mas quando escurecer, não havendo mais respostas, confiarei. Ajoelhai, confiai só em teu Pai. Se a resposta se perder na escuridão, ajoelhai e olhai para este que segura a eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano, seu querer, na presença do teu Rei, ajoelhar. Quando nuvens nos rodeiam, avisando o temporal, e o vento frio soprando sem cessar, logo torna-se o motivo para a angústia e o sofrer, e pensamos que o Senhor bem longe está. Mas no temporal é que vamos pôr em prova nossa fé. Ajoelhai, confiai só em teu Pai. Se a resposta se perder na escuridão, ajoelhai e olhai para este que segura a eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano, seu querer, na presença do teu Rei, ajoelhai, confiai só em teu Pai. Se a resposta se perder na escuridão, ajoelhai e olhai para este que segura a eternidade em suas mãos. E quando não entender seu plano, seu querer, na presença do teu Rei, ajoelhai, Belo hino que você ouviu com o trio Ecos, concluindo o nosso culto desse dia
agradecemos a você pelo carinho da audiência, por haver estado conosco e te convidamos para amanhã, domingo, nosso culto de louvor e adoração. Deus te abençoe, tenha um restante de sábado feliz, na graça e na paz de Jesus. Amém. Amém.